convidar você a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo 3, e vamos ler os versos 19 e 20. Eu ia pregar em João capítulo 3, mas ouvindo esses louvores, o Espírito Santo de Deus me conduziu para um outro texto. Por isso eu quero convidar então você, coloque de pé e abra a sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 3, e vamos ler os versos 19 e 20. Todos encontraram? Diz assim o apóstolo João: e nisto conheceremos e somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Até aqui, meus irmãos, pode sentar. Ouvindo o grupo de louvor cantar esses maravilhosos cânticos de adoração ao Senhor, me fez lembrar de uma história que eu vi há muito tempo atrás. Eu acho que eu já até contei essa história aqui na igreja. Eu tenho um amigo, um pastor, do lado de Niterói, o nome dele é Renato Vargem. E o pastor Renato Vargem, ele conta a história que ele foi convidado para pregar no Haiti. 7 meses depois daquele grande terremoto que destruiu aquele lugar, aquele país. E o pastor Renato Vargem, ele conta que ele pensou que ia encontrar uma igreja bastante desanimada, triste, por causa daquele terremoto que ceifou a vida de milhares de pessoas ali. Quando ele chegou na igreja, quando ele chegou lá no Haiti, no dia seguinte ele foi para a igreja para pregar. O culto começava às 7 da manhã. Então às 6 da manhã passaram na casa dele para buscar ele e levar ele para a igreja. E quando ele chega lá, meus irmãos, ele tem uma surpresa. O que é uma surpresa? A igreja estava lotada. E detalhe, só uma parte do templo estava em pé. A outra parte tinha sido destruída por causa do terremoto. E o povo de Deus ali começou a cantar, adorar o Senhor. 1 hora de culto. Passaram a palavra para ele, ele pregou o Evangelho, a palavra do Senhor. O culto terminou e ele então pediu para o guia que estava com ele andar um pouco pela cidade, capital do Haiti, Porto Príncipe, para conhecer um pouco. E ele diz que quando ele começa a andar pela cidade, ele fica muito triste, muito abatido, porque as casas tinham todas sido destruídas por causa do terremoto. Nenhum prédio, nenhuma casa estava de pé. As pessoas estavam morando numa tenda, barracas, construída pelo exército brasileiro que lá estava. Mas ele disse que o que chamou a atenção dele é quando ele entra numa rua e ele vê essa rua, várias casas destruídas, e ele viu uma senhora de frente dessa barraca, lavando roupa. Essa senhora tinha aproximadamente entre 60 a 70 anos. E essa senhora cantava um hino. Ela cantava em crioulo, que é o idioma que o povo do Haiti fala. E o hino que essa senhora cantava era o hino que nós acabamos de cantar aqui.
porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de Jesus, que vivo está. Esse era o hino que essa senhora cantava. Detalhe, toda a sua família havia morrido no terremoto. Só ela sobreviveu. Com certeza essa senhora se encontrava, embora cantando esse louvor de adoração, mostrando confiança em Deus, crendo no Deus Todo-Poderoso. Apesar disso, essa senhora encontra ainda fôlego para adorar o Senhor. O pastor Renato Vargas falou que quando conversou com ela, sentiu nela uma paz tremenda. Apesar do luto que ela estava vivendo, apesar dos seus familiares, todos haviam morrido no terremoto, ela cantava, mas ele sentiu nela uma paz que o Senhor dava para esta mulher, para esta senhora. E pensando nisso, irmãos, e lendo esse texto, e pensando também num pedido de oração que eu recebi ainda há pouco. Nossa irmã Rosângela, esposa do presbítero Valcir, pediu para estarmos orando pelo Josias. Não está passando bem. Foi para o hospital e lá foi detectado que ele está com dengue. E pediu então para estar orando pelo Josias, por sua mãe, pelo seu pai, Caio Edmaio. Rosângela também mandou uma mensagem para mim, eu senti que ela estava meio triste, meio com voz de choro, porque é uma doença que nos deixa preocupados. Mas nós confiamos em Deus, o Deus que pode trazer paz aos nossos corações. Então, pergunta é: como ter paz em meu coração? Esse é o tema do texto da mensagem que eu quero falar com os irmãos dessa noite. Como ter paz em meu coração? Como está o seu coração, meu irmão e irmã? Seu coração está agitado? Seu coração está aflito? Seu coração está conturbado? Seu coração está frenético? Como está o seu coração? O apóstolo João, o autor dessa epístola, o autor do Evangelho de João, o autor do livro de Apocalipse, ele traz para nós aqui, nesses 2 versículos que nós acabamos de ler, pelo menos 3 ensinamentos que eu queria compartilhar com os irmãos. Como ter paz em meu coração? Em primeiro lugar, aproxime-se de Deus. Esse é o primeiro conselho que João, o apóstolo, ensina para nós. Como ter paz em meu coração? Em primeiro lugar, nós devemos nos aproximar de Deus. João diz assim no versículo 9: e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Como eu, como você pode tranquilizar o seu coração? Como você pode encontrar paz? Como o seu coração pode encontrar paz quando você recebe uma notícia triste? Como essa senhora que eu falei aqui, moradora lá do Haiti,
Como encontrarmos paz? Essa é a pergunta que muitos fazem em nossos dias. Porque, meus irmãos, nós vivemos tempos difíceis, tempo de aflição, tempo de angústia, tempo de dor, tempo de choro. E quando nós passamos por essas situações, o nosso coração dispara, ficamos perturbados, a noite chega, colocamos a nossa cabeça no travesseiro e não conseguimos dormir, não conseguimos pegar no sono, porque o nosso coração está angustiado, aflito, conturbado. Quando nós passamos por isso, por essa situação, a única maneira de encontrarmos a paz para o nosso coração é nos aproximando de Deus, é nos aproximando do Senhor Jesus. Só Jesus pode trazer alívio para você. Só Jesus pode trazer uma resposta para o seu coração agitado. Só Jesus pode dizer no mais profundo da sua alma: acalma, eu estou no controle, confia em mim. Essa senhora lá do Haiti, essa história que eu contei aqui, ela experimentou isso. Um belo dia, toda a sua família reunida, aquele belo almoço, família grande, e de repente o país passa por um terremoto, e nesse terremoto começa a cair tudo, todas as casas começam a desabar, os prédios públicos começam a desabar, e pessoas então começam a morrer, blocos de concreto começam a cair em cima daquelas pessoas, e o desespero então toma conta daquele local. Essa senhora enterra os seus filhos, ela está com o coração dolorido, ela está com o coração de luto, mas apesar disso, ela consegue, o seu coração consegue encontrar a paz naquele que diz: deixe-vos a paz. Esse isso se chama Jesus. E ele então, ao encontrar essa paz chamada Cristo, o único motivo da sua adoração é essa. Ele encontra a paz e dos seus lábios então saem louvores de gratidão a Deus. Louvores esses que nós cantamos aqui, que se você prestou bem atenção em cada letra dos louvores que cantamos aqui, é Deus falando ao seu coração: tranquilize o seu coração, tenha paz, continue confiando em mim, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Veja que mensagem é essa letra desse louvor, desse hino. Porque Ele vive, Cristo vive, venceu a morte. Se Cristo venceu a morte, se eu e você cremos que Ele ressuscitou, então o nosso amanhã tem esperança, tem sentido. E se nós cremos que Cristo ressuscitou, se o nosso amanhã tem esperança, nós podemos dizer: temor não há. Então, como ter paz em coração? Em meu coração, aproxime-se de Deus.
busquem o Senhor. Como é que você se aproxima de Deus? Orando, lendo as Escrituras. Meu irmão, minha irmã, Deus tem muito a falar ao seu coração. Mas às vezes você está tão ocupado que não consegue ouvir a voz de Deus na sua palavra. É momento, então, de você tirar a aflição do seu coração. É momento de você tirar a angústia do seu coração e se aproximar de Deus na pessoa de Jesus Cristo, mergulhando a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor é poderosa para falar ao seu coração, para dizer para mim e para você: está difícil, mas continue percebendo, porque eu sou contigo. Não desista da caminhada. Eu sou contigo. João aqui está escrevendo para uma igreja. Os crentes do primeiro século estão agitados. Coração agitado, coração angustiado. Não é algo que começou com você agora. Irmãos nossos no passado também enfrentaram problemas como você enfrenta. Irmãos nossos no passado também enfrentaram angústias, perseguições, lutas, perdas. Irmãos nossos no passado já experimentaram um luto, como você também já experimentou. Então João está escrevendo para essa igreja, para uma igreja que está com o coração agitado por causa das batalhas, por causa das lutas. Então a primeira coisa que João ensina para esses crentes aqui, está ensinando para mim e para você como ter paz em meu coração. Em primeiro lugar, aproxima-se de Deus, porque somente nele você vai encontrar a razão da sua vida. Somente em Jesus você pode encontrar a resposta para as suas angústias, a resposta para as suas dúvidas. Talvez você chegou aqui e chegou aqui com o coração agitado, porque a sua semana fez isso com você. A sua semana deixou o seu coração angustiado. Talvez alguém falou algo para você e que você não tem conseguido dormir por causa de uma palavra que falaram para você. Talvez amanhã, na segunda-feira, você vai precisar dar uma resposta para essa pessoa que falou algo para você, que tem deixado o seu coração perturbado. Como então o seu coração vai encontrar paz? Aproximando-se do Senhor. Somente o Rei dos Reis, Jesus Cristo, pode aliviar a angústia da sua alma. Mas João nos ensina uma segunda lição. Como ter paz em meu coração. Em segundo lugar, creia na grandeza de Deus. Como ter paz em meu coração. Em segundo lugar, creia na grandeza de Deus. Veja o que diz aí o versículo 20. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração. Perceberam o que João está falando aqui? O coração. Se o
coração estiver angustiado, eu quero dizer para você, creia, acredite, que o seu Deus é poderoso, que o seu Deus é maior. Creia na grandeza de Deus. O que é essa grandeza de Deus? A grandeza de Deus envolve uma série de coisas, mas a grandeza de Deus envolve algo principal: o seu poder, a sua glória, o poder que Ele dá a você, para colocar você de pé, quando você se encontra caído. O poder que o Senhor coloca em você, para dizer para mim e para você: não desista, continue seguindo em frente. Não pare de orar, não pare de clamar, faça como o salmista, como lemos aqui no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. A grandeza de Deus está em Cristo Jesus, que tem sustentado você até agora. Talvez você chegou aqui com muitas lutas, enfrentando muitos problemas. Creia na grandeza de Deus, creia que Ele é poderoso para te colocar de pé, se você se encontra caído. Não há lutas, não há problemas, não há desafios, não há tribulações que possa vencer o teu Deus. A grandeza de Deus é poderoso para sustentar você. Foi a grandeza de Deus, meus irmãos, que sustentou o povo da aliança durante 40 anos no deserto. Você já pensou já nisso? 40 anos o povo de Deus vagando pelo deserto. 40 anos a grandeza de Deus sustentando o povo. Foi a grandeza de Deus que sustentou muitos homens e mulheres da Bíblia, que você conhece as histórias. Foi a grandeza de Deus que abençoou Ana, uma mulher que não podia ter filho. Foi a grandeza de Deus que socorreu Jonas e fez ele um grande missionário. Foi a grandeza de Deus que sustentou os discípulos de Jesus quando eles estavam no barco e as ondas sacudiam os barcos e ele ficava desesperado, com medo. Acordam Jesus e Jesus dá apenas uma ordem e o mar se acalma. O Senhor Jesus mostrando que Ele é Deus, que é Senhor até em cima da natureza. Foi a grandeza de Deus, meus irmãos. Deus, o Pai, enviou o seu Filho, Jesus Cristo, quando todos nós estávamos caminhando em passos largos para o inferno por causa da queda. Deus envia a sua grandeza. Deus envia o seu Filho para nos resgatar, para ir na cruz, no seu lugar, para perdoar os seus pecados e chamar você: venha caminhar comigo, porque fora de mim você está perdido. Essa é a grandeza de Deus que tem nos sustentado. Essa é a grandeza de Deus que tem sustentado essa igreja. Essa é a grandeza de Deus que tem sustentado a igreja durante todos esses séculos. A igreja do Senhor que enfrentou perseguições. A igreja do Senhor que viu povos que clamavam por Jesus morrerem nas arenas para os gladiadores matarem, feras devorarem. E porque a igreja não foi destruída naquele período triste do Império
grandeza de Deus, meus irmãos, que tem sustentado a sua vida. Você não vence as batalhas com as forças dos seus braços. Você vence as suas batalhas, as suas lutas, por causa da grandeza de Deus. É Ele que te sustenta. É a grandeza de Deus que tem abençoado a sua vida. Mas João nos ensina uma terceira e última lição. Como ter paz em meu coração. Em terceiro lugar, descanse na onisciência de Deus. Como ter paz em meu coração? Descanse na onisciência de Deus. Veja o que diz ali no finalzinho do versículo 20. E conhece todas as coisas. João, o apóstolo, está destacando aqui um dos atributos de Deus, o atributo da onisciência. Ele conhece tudo. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele conhece a sua dor. Ele conhece as suas lutas. Ele conhece cada lágrima que você já derramou. Ele conhece os seus sofrimentos. Ele conhece você. E por Ele conhecer você, Ele é poderoso para resgatar você. Ele é poderoso para abençoar a sua vida. Ele é poderoso para te ajudar a passar por aquilo que o salmista diz lá no Salmo 84. O vale de Baca, o vale de lágrimas. Quando nós passamos por momentos difíceis, como essa senhora que passou lá no Haiti, nós podemos contar apenas com a onisciência de Deus, porque Ele conhece todas as coisas. E sabe por que nós estamos passando por isso. E por detrás disso há um propósito na sua vida. Descanse em Deus. Confie em Deus. Sua luta, as batalhas da vida, não estão perdidas quando você luta com Jesus Cristo. Ele é a sua esperança. Ele é a nossa esperança. Se não for Jesus, nós já entramos na batalha, já derrotamos. Se não for Jesus Cristo, o que vai ser de nós? Então, como ter paz em meu coração? Em primeiro lugar, aproxime-se de Deus. Como ter paz em meu coração? Em segundo lugar, creia na grandeza de Deus. Como ter paz em meu coração? Descanse na onisciência de Deus. Só o Senhor, o Rei da Glória, pode fazer todas essas coisas na sua vida, quando você, de fato, confie. Que Deus nos abençoe.